Queridos amigos, queridas amigas, estamos novamente reunidos a convite do Grupo Espírita Irmão Ismael, da cidade de Canoas, do bairro Niterói, para que nós possamos e pudéssemos juntos fazer mais uma reflexão nesses dias de quarentena, em que, pelo fato de nós estarmos seguindo as determinações do Ministério da Saúde e da nossa federativa, de nós ainda não podermos nos ausentar das nossas casas materiais e nas casas espíritas. Então, esse novo procedimento faz com que nós venhamos novamente estar juntos em pensamento e agora através dessa rede tão importante que leva os nossos irmãos à continuidade dos trabalhos. Então, nos coube então do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. E existem vários itens nesse capítulo em que nós vamos nos dedicar um pouquinho mais nesses minutos que nos restam. No item 9, que fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Muito se falou sobre os falsos profetas. E hoje, nesse momento de reflexão, vamos falar dos verdadeiros profetas. Profetas vieram ao mundo em todos os tempos e ainda hoje continuam vindo. E nenhuma coletividade humana prescindiu e prescinde do auxílio desses colaboradores de Jesus. Eles são parte da providência divina, que tudo permeia, conduzindo o progresso das criaturas e do planeta. Então, para se reconhecer esses profetas, para que nós venhamos reconhecer os caracteres dos verdadeiros profetas, é fundamental saber utilizar as suas lições para o nosso aprimoramento, para que as mistificações, os enganos, não possam adentrar em nossas casas espíritas, no nosso movimento espírita, na nossa caminhada. Então, para reconhecer esses profetas, devemos saber utilizar as suas lições. E isso é fundamental para o nosso aprimoramento. Por isso a importância desse capítulo 21, codificado pelo nosso querido amigo e irmão Allan Kardec, que vai nos ensinar a separar, nos mostrar, a separar o joio do trigo. Então tem vários temas esse capítulo. E nós vamos trabalhar o 9, nós vamos dar uma pincelada nos outros, sem nos adentrarmos, apenas fazer um esboço. O primeiro tema desse capítulo fala sobre reconhece-se a árvore pelos frutos. Reconhece-se a árvore pelos frutos, assim como se reconhece os homens pelas suas obras. O segundo tema desse capítulo fala sobre a missão dos profetas. Qual é a missão dos profetas? A missão dos profetas é instruir os homens. E nenhuma dúvida nós temos quanto a essa instrução, trazer para nós o conhecimento. O terceiro tema desse capítulo 21 fala sobre o prodígio dos falsos profetas. Vimos que os falsos profetas, eles realizam
prodígios. Eles não realizam missões com efeitos morais. Porque essas missões com efeitos morais nem todos podem produzir, porque são falsos profetas. O falso profeta, às vezes, ele profetiza em proveito próprio, enquanto o verdadeiro profeta, ele profetiza em proveito de todos, em proveito comum. O prodígio do falso profeta age mais ou menos assim. Atira uma quantidade de dinheiro para cima e faz um colóquio, uma conversa com Deus, dizendo: Deus, vou jogar esse saco de dinheiro para cima, e o que o Senhor pegar é seu. O restante que cair é meu. Prodígio do falso profeta. O quarto tema desse mesmo capítulo diz para nós assim: não acreditei em todos os espíritos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como a árvore reconhece-se pelos seus frutos. O espírito é verdadeiro ou mentiroso, iremos saber pelo que ele diz e pelo que ele faz. Nós que estudamos a doutrina espírita e estudamos a mediunidade, nós temos que saber, através dos estudos, quando alguém vem à mesa e se diz um espírito elevado, pela sua fala, pelo que ele faz, e por aonde e quando ele assina a mensagem. Aliás, a nossa querida irmã Sandra Borba, quando aqui esteve no Rio Grande do Sul, ouvindo uma das palestras, ela nos diz, a nós todos: não acrediteis no espírito, nos espíritas. Acreditai na causa espírita, na doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é falha. Nós, invigilantes que somos falhos. E por último, o quinto tema: os falsos profetas, nesse capítulo 21. O Evangelho nos diz que, em relação aos falsos profetas, o seguinte, diz o Evangelho: se dizerdes o Cristo está aqui, não vades, ou seja, não vá, não acredite. Ao contrário, põe-se em guarda, em alerta, porque os falsos profetas são numerosos. E nós que estamos na doutrina, por isso o estudo é importante, para que nós não venhamos cair nessa rede e nos enganar e colocar por terra todo um trabalho que aquela casa tem, e muitas casas, às vezes, desmoronam. Porque esses falsos profetas, sejam eles encarnados ou desencarnados, adentram nessas casas e terminam com esse trabalho extraordinário, com esse encontro de irmãos em prol de nós e dos outros. Então, muito cuidado com os falsos profetas. E nós somos assediados todos os dias. Por isso a importância do estudo, da perseverança, dos pensamentos positivos, de amorosidade. Porque esses falsos profetas, que são numerosos, são lobos vestidos de cordeiros. Apresentam uma aparência que não são. E exatamente isso que caracteriza o falso profeta. Aquela fala mansa, aquela aparência da caridade duvidosa, daquela altivez. São sepulcros caiados, como dizia Jesus. E como se referia o mestre para os fariseus. Discutiam as leis
os doutores, mas não praticavam. E se nós trazermos para nós nessa contextualização, como é que nós estamos? Nós estamos discutindo as leis e não a estamos exercitando? Estamos fazendo que nem os fariseus? Temos que nos ficar alerta nesse sentido. Então, entrando agora no nosso item, que é o nosso objetivo da fala de hoje, do item 9, caracteres do verdadeiro profeta. No item 9 do Evangelho, o nosso querido irmão Erasto traz uma abordagem desse tema que foi recebido em Paris em 1862, onde ele ainda vem nos alertar e continua alertando sobre os caracteres dos verdadeiros profetas, ainda nos dias de hoje. 1862, tão atual nos dias de hoje, 2020. Estamos passando por um momento ímpar. Momento ímpar no nosso planeta, que é a transição planetária. Essa transição, essa nova era das expiações e provas para o planeta de regeneração. Essa pandemia que está instalada no nosso planeta atualmente, para que a gente possa refletir. E o interessante é que essa pandemia ela está atingindo os humanos e não os animais. Aliás, os rios estão ficando mais cristalinos, a atmosfera está mais limpa, higienizada, e o nosso ar está mais respirável. As estrelas estão brilhando mais no céu, à noite. A nossa atmosfera, os miasmas mais destruídos. A Terra com a sua rotação mais equilibrada. Porque os seus habitantes estão reunidos em seus lares, enclausurados, refazendo e não emitindo tantos pensamentos negativos que vai acumulando na nossa atmosfera. É um momento de várias e grandes transformações que está sendo operada no planeta Terra e na humanidade. Estamos mais nos unindo, estamos mais nos confraternizando. E esse é o momento propício, exatamente esse é o momento propício, se nós não ficarmos mais atentos para surgir os falsos profetas. Muitos mistificadores, falando que estão sendo enviados por Deus, que estão falando em nome de Cristo, ou do Cristo, ou sendo a reencarnação de algum profeta do Velho Testamento ou do Novo. Temos que ter muito cuidado, porque é um período que irão aparecer muitos falsos profetas. Então Erasto nos dá o norte, nos orienta, que devemos reconhecer os verdadeiros profetas pelas seguintes características. Então ele nos dá um ensinamento para que nós não venhamos cair nessas teias que virão nos prejudicar lá na frente. A primeira característica do verdadeiro profeta, Erasto nos diz, que é a sua superioridade intelectual e moral. Mas por que o verdadeiro profeta ele tem que ter uma superioridade intelectual e uma superioridade moral? Por que isso? Porque a missão do profeta é instruir, como nós falamos lá na frente. Instruir os homens.
E para instruir os homens e promover o progresso, são necessários espíritos adiantados, evoluídos intelectualmente e moralmente. Porque se eles não forem superiores ao meio em que eles vão agir, eles não conseguirão modificar esse meio. Não confundir espírito superior com soberba, sapiência. É um objetivo superior de trazer o bem para aquela comunidade, aquele planeta. Então, o verdadeiro profeta, ele é reconhecido por suas virtudes, sempre pelo bem comum e nunca pelo seu bem. E essa é a primeira característica, superioridade moral e intelectual. E Erasto nos diz que a segunda característica do caractere do verdadeiro profeta é que esses profetas não se apresentam como tal. Até desconhecem essa situação que possuem. Não se dizem profetas, são disciplinados e são coerentes. Então a segunda característica é que são disciplinados, coerentes e não se apresentam como tal. Vivenciam e assim realizam a sua missão. A terceira característica do verdadeiro profeta é a humildade e a sua modéstia. A terceira característica é a humildade e a sua modéstia. Um verdadeiro profeta jamais se apresenta como o dono absoluto da verdade. Ele ouve e depois orienta, sem nunca ser absoluto, como a sua verdade fosse a verdade verdadeira. São essas as características dos verdadeiros profetas. Enquanto o falso profeta quase sempre se apresenta como um enviado de Deus, com a soberba. Se nós formos prestar atenção nessa fala de Erasto, nós vamos traçar e ver que existe um traço comum entre os verdadeiros profetas. Há um traço comum entre eles. Por isso que eles são do jeito que são. Mas se o verdadeiro profeta traz a intelectualidade e o amor e a moralidade junto com ele, como é que o Chico, com poucas luzes de banco escolar, os apóstolos, pescadores e tantos outros, desceram à terra e como profetas trabalharam para Jesus? Como explicar isso? Esses vieram com a missão porque trouxeram o script da sua intelectualidade e moral impressa na alma, sem ter se intelectualizado nos livros. Se o Chico, nosso Chico, não tivesse trazido o script em sua alma dessa intelectualidade superior, não confundir com vaidade ou superioridade material, se ele não tivesse trazido o script na alma, da sua alma, de uma superioridade intelectual, ele não conseguiria psicografar junto com Emmanuel todos os livros que psicografou. E o que contém nessas psicografias, seja do Emmanuel, seja do André Luiz, conhecimento das mais diversas áreas da cultura humana, que talvez Chico não teria condições se fosse ele que tivesse que escrever. Ele, nem eu, nem ninguém. Então ele já trazia na sua alma esse script de superioridade, de intelectualidade moral e conhecimento. Por isso que Emmanuel e André Luiz o escolheram.
Estamos aqui falando de intelectualidade superior. Não confundir com superioridade que nós, seres humanos, temos. Tão pequenos que somos ainda. E Emmanuel, através de Chico, trouxe para nós grandes profetas que nós vamos colocar aqui para nós. Profetas que temos conhecimento. No livro Consolador, Buda, que significa o iluminado, foi o nome do príncipe Siddhartha Gautama, que ele se autodominou, abandonou aos 29 anos os 3 palácios que ele tinha, que vivia no luxo, saindo em busca para a solução do sofrimento humano. Por 6 anos peregrinou como andarilho, atingindo o que sabemos ser o nirvana, que significa a felicidade plena. E durante 45 anos, ele ensinou a sua filosofia ao povo, revolucionando o pensamento religioso indiano. Buda viveu no século VI a.C. e constatou que a existência do sofrimento é o apego. A existência do sofrimento é o apego. E foi em busca da solução para isso. Se a causa do sofrimento é o apego, como eliminar esse apego e não sofrer mais? Era o nobre caminho do óctuplo que Buda trouxe. Óctuplo. Óctuplo nada são ou nada é do que 8 atitudes que a pessoa tinha para alcançar, praticando e aí eliminar esse apego. Portanto, meus irmãos, para que nós venhamos parar de sofrer e eliminar esse apego que temos, e temos muito apego, seja material, seja emocional, nós somos uma família universal, mas também pertencemos a uma família de laços consanguíneos corporais, e muitas vezes nos apegamos e nos tornamos dono da materialidade, muitas vezes das pessoas que convivem conosco. Então nós temos que trabalhar isso. E quando não somos correspondidos, sofremos. Mas aí Buda nos traz 8 atitudes para que a gente não sofra e abandone o apego. Então, vamos ler os 8 aqui como curiosidade. Primeiro, entendimento correto. O segundo, pensamento correto. O terceiro, a linguagem correta. A quarta, ação correta. A quinto, modo de vida correta. A sexto, esforço correto. A sétima, atenção correta. E a oitava, concentração correta. Ou seja, na nossa vida, agirmos 8 vezes ou 8 atitudes corretamente. Entendimento, pensamento, linguagem, ação correta, modo de vida correta, esforço correto, atenção plena, concentração correta. Com isso, se nós vivermos, e quem viver corretamente esses 8 atitudes, alcançaria a felicidade plena, o que Buda chamava nirvana. E com isso, abriria o caminho para a humanidade, preparando o entendimento da vida do Cristo para o nosso planeta, segundo Buda. Outro citado por Emmanuel, através do Chico, foi Confúcio. Confúcio viveu na China, nos anos 550 a 470 a.C., era um professor de origem nobre, mas viveu sempre na pobreza. E como professor, exerceu o magistério com simplicidade.
mas era muito mais mestre na arte de viver, e o seu maior esforço era fazer com que as pessoas procedessem moralmente no bem. Dizia que a moral social se apuraria na medida em que a moral do indivíduo se apurasse. E é de Confúcio essa frase. Não façais aos outros o que não queres que te faça a ti. E depois, lá na frente, Jesus pôs uma vírgula e continuou. Outro citado por Emmanuel é Sócrates, que antecedeu a Cristo, antecedeu a Jesus. Nasceu em Atenas, na Grécia, 470 anos antes de Cristo. Filósofo, foi responsável por fazer uma transição, a transição do pensamento filosófico que mais se dedicava ao estudo do universo, do que o estudo mais importante que seria da ética, como a ética e a moral humana. Ele fez essa transição. E é de Sócrates a frase célebre frase: conhece-te a ti mesmo. Que, na verdade, é a maior dificuldade que o homem tem para realizar. Tarefa mais difícil. E quando lhe dizia que ele era o mais sábio, o mais inteligente, ele dizia: só sei que não sei. E aí nós vamos perceber, nesses filósofos, nesses profetas, que eles possuem características semelhantes citadas por Erasto. Um traço comum eles trazem. Todos com uma superioridade intelectual, todos com uma superioridade moral, nunca, jamais se identificando então como profetas. Eles agiam e vivenciavam o que acreditavam. Não ficavam na inércia. Mas entre todos os profetas, entre todos os professores, entre todos os pedagogos, todos os mestres, o maior que esteve encarnado entre nós foi Jesus. Jesus de Nazaré. Dotado de uma inteligência extraordinária, de virtudes inigualáveis, Jesus é o nosso modelo de perfeição intelectual e moral. Se fôssemos resumir os ensinamentos de Jesus, resumiríamos uma única palavra: amor. Ele nos ensinou a pedagogia do amor. Amar sem olhar a quem. Ama teu próximo como gostarias que tu fosse amar. Fazei ao outro que tu gostarias que fizesse para ti. Nisso está toda a lei e os profetas. Então ele continua a frase de Confúcio, quando Confúcio diz: ame o teu próximo como gostarias que fosse amado, vírgula. Nisso está toda a lei e os profetas, porque os profetas já falaram antes dele chegar. Um deles, Confúcio. Naquela figura em que nós já falamos que Jesus está batendo a porta e a maçaneta está dentro, nós temos que abrir para que ele entre. E Jesus bate a nossa porta há mais de 2000 anos e nós ainda teimamos em não abri-la. Enquanto nós não estivermos exercitando, vivenciando o Evangelho, estaremos com as nossas portas ainda trancadas. Porque Jesus já dizia: todas as vezes que tratares bem aquele mais pequenino dos meus, é a mim que estás tratando e cuidando. E além desse traço, dessas características dos verdadeiros profetas, Erasto ainda nos diz que eles têm algo em comum. Mais em comum entre eles. São criaturas extremamente coerentes, pensam, sentem e agem intuídos pelo mesmo princípio que são seus ideais, os seus propósitos. E quais são os nossos propósitos? Nós. Na casa espírita, na família, com os nossos que convivem conosco e aqueles que não convivem conosco. Esses profetas já
filósofos, já passaram por dificuldades, já passaram por sofrimentos e nunca desistiram. Foram até crucificados, mortos, queimados, mas nunca desistiram. Essa coerência harmoniosa entre os profetas é muito bem retratada na mensagem de Hilário Silva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro A Vida Escreve. Relata nesse livro que Eurípides Barçanufo, uma certa noite, Eurípides Barçanufo, um trabalhador, Eurípides Barçanufo, trabalhador incansável da doutrina espírita, conta que certa noite viu-se fora do corpo físico, deitado, seu corpo orgânico, se desmembrou em desdobramento com seu perispírito, e se vê fora do corpo, e logo começa a volitar, onde ele sobe, subia, e cada vez mais subia, e alçando voo, sem parar. E nessa volitação, encontrou outras paragens, outros ares, e viajou até que se viu num campo muito verde. E parado, começou a observar a beleza do local. Viu aquela grama verdinha, as flores exalando perfumes, desconhecidos até então, cores desconhecidas para ele. Rio cristalino, uma montanha ao longe com os raios do sol brilhando. Um lugar extraordinário. De uma beleza extraordinária. E começou a observar e viu não muito distante, havia um homem. Um homem pensando, um homem refletindo, envolto por uma doce e suave luz que quase o cegava. E emanava desse homem um perfume, uma essência indescritível. Era Jesus de Nazaré. Quando ele se reconheceu na presença de Jesus, levou tamanho choque que baixou a cabeça, ficou em silêncio, paralisado, sem força, diante daquela realeza, daquele ser iluminado. Tomado pela emoção, caiu aos prantos e chorou copiosamente. Quando ele teve coragem, de um certo tempo, levantou os olhos e olhou para Jesus e, surpreso, ele viu que Jesus também chorava. E para consolar o divino amigo, não sabendo o que dizer, lembrou de todos os tormentos do Cristo na terra, da crucificação, dos açoites, das nossas atitudes, que até hoje que atiramos no Cristo a indiferença, o sarcasmo, que atiramos até hoje no Cristo, sarcasmo, a indiferença, o nosso pensamento. E Eurípides não se conteve e disse a Jesus: Senhor, Senhor, por que choras? E Jesus não respondeu. Mas desejando saber, Eurípides insistiu: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo, Senhor? E Jesus, olhando para Eurípides, responde: Não, meu irmão, não choro pelos descrentes do mundo, aos quais nós devemos muito amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam o Evangelho. Eurípides
começa a voltar, faz o caminho de volta, acorda, e desde aquele desdobramento sua vida mudou radicalmente. Viveu profundamente o Evangelho do Cristo. Dedicando-se aos doentes, servindo-os até o seu desencarne. As lições do Evangelho, as recomendações, elas vêm nos dar esse suporte que necessitamos para aprender, para pensar, a sentir inspirados naquilo que nós acreditamos. Não basta apenas conhecer o Evangelho. Devemos sim exercitar e assim não venhamos tomar decisões equivocadas que venham retardar o nosso aprimoramento nessa nossa caminhada. Quantos de nós já não tomamos decisões precipitadas, seja no nosso caminhar pessoal, no nosso abandono dos nossos afazeres, no nosso abandono da nossa casa espírita? Porque nós somos trabalhadores do Cristo, apóstolos de Jesus. No livro Esperança, Emmanuel comenta da nossa necessidade de sabermos escolher tudo na nossa vida. A vida nos pede discernimento. Recomenda muita atenção ao que lemos, ao que estudamos. E Paulo de Tarso nos coloca: examinai tudo o que retende no bem. Tudo que ouvimos retém o bem. O mal não nos serve. Emmanuel continua dizendo que lê-se, mas saber o que lê, porque ninguém adquire alimento deteriorado para o consumo. Nós não compramos comida estragada para nós consumirmos. Da mesma forma, nós temos que selecionar aquilo que lemos e aquilo que vemos. Devemos comprar livros edificantes que nos fortaleça o caráter. Tudo nos convida, tudo, mas pede discernimento antes. A nossa caminhada na doutrina dos espíritos, estamos caminhando conforme os espíritos nos aconselham? Estamos seguindo os ensinamentos do Cristo? Ou estamos a servindo a Deus e a Mamon? Tudo convida, mas pede discernimento. Que sendo missão do profeta, instruir os homens, todos nós estamos ensinando e aprendendo em todos os campos, mas mais aprendendo do que ensinando. Mas é imperioso refletir no que estamos ensinando. Que frutos estamos produzindo? Que mensagem estamos passando? Todos nós somos profetas. Profeta dos valores que nós cultivamos. Podemos ser falsos profetas, mas também podemos ser verdadeiros profetas. Porque através dos estudos deixaremos de ser falsos profetas, falsos cristãos. Mas para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros profetas, Jesus deixou o seu evangelho para nós. Basta cada um de nós arregaçar as mangas e tentar, dentro da nossa imperfeição, pequenez, vivenciar esse evangelho. Sendo coerente nas atitudes,
sendo coerente nos sentimentos harmoniosos, fiéis ao nosso dever, como os exemplos citados nas pessoas que venceram por serem fiéis ao trabalho e sua missão, como Erasto nos trouxe nessa mensagem. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. Que não for por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e o conhecimento que esse ensino comporta. Eles são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, sem compreensão, sem entendimento, colocando as nossas mãos humanas em vez de seguir os amigos espirituais. Que não for por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Eu fiz questão de repetir 2 vezes essas falas, porque essa fala está lá no Livro dos Espíritos, introdução, item 17, do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Então, a importância do estudo, meus irmãos, para que nós não venhamos ser um falso cristão, um falso profeta. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que nós possamos, nesses momentos em que estamos reunidos nos nossos lares, com os nossos, em casa, fazer esse inventário, olhar para cada um deles e, se não ainda puder falar, mas pensar e dizer o quanto nós somos um importante para o outro, e que a humanidade se una mais, que a humanidade se ame mais, e que nós possamos ser instrumento, que nós possamos ser profetas, mas verdadeiros profetas, seguindo os exemplos do nosso maior mestre que já pisou nesse planeta, Jesus, e os seus prepostos que vieram e continuam vindo, nos auxiliando e nos orientando. Então quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Grupo Espírita Irmão Ismael me presenteou e que nós possamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos amigos espirituais, cada vez mais nos reconciliarmos uns com os outros, para poder viver em harmonia e ser cada um de nós mensageiros da paz. Muito obrigado, que assim seja.